Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias. Olha o recado, gente. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha o 3. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e assentou-se ali debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Irmãos, tem vários outros textos, sabe? Mas por que Elias? Porque esse texto ele descreve Elias em um momento depressivo, em um momento ao qual ele estava com medo, ele ficou com medo. Ele estava fugindo para salvar a sua própria vida, né? No capítulo anterior, você deve saber que ele enfrentou ali e matou 450 profetas de Baal, né? E agora ele teme uma mulher só, porque ela foi com voz firme, acho que no versículo 3, se eu não me engano, né? Ela falou para eles lá, para falar, no versículo 2, né? Para eles transmitir para ele, né? Que os deuses me castiguem com todo rigor. Imagina aí, irmãos, nós, meros mortais, fazemos alguma coisa e de repente alguém poderoso, né? Vai lá pra Vânia, que eu juro pelos deuses, que amanhã ela, ó, já era, vai virar pó. Irmão, a gente também ia se desesperar, não ia? E foi isso que aconteceu com ele. Então ele temeu aquela mulher. E a solução que ele achava para ele era o quê? Era a morte. Essa era a solução que ele encontrava naquele momento. E trazendo para as depressões nos dias de hoje, não é diferente, irmãos. E Elias, interessante aqui, é que ele orou para o Senhor tirar a vida dele, né? E hoje em dia o que é que o pessoal está fazendo? Quando abate o medo, quando vem a depressão, quando vem a angústia, né? Como faz a Manu ali, a própria pessoa vai lá e tira a sua própria vida, irmãos. Pelo medo, pela angústia. Nos dias de hoje é assim que está acontecendo, né? Ela estava determinada a acabar com ele. E sobre a depressão, irmãos, o doutor Drauzio Varela, um médico conhecido, acho que ele passava no Fantástico, né? Ele falou assim, que muitas vezes, preste atenção, nós confundimos a depressão com tristeza. Ah, fulano está triste, é depressão. E não é só tristeza não, irmãos. Não é só tristeza, Bianca. É uma característica da doença, é a tristeza. É só uma característica. A depressão é uma doença grave que precisa ser tratada, disse ele. Que é diferente da depressão. A tristeza é passageira. Olha, irmãos, tem diferença. Não é porque você vai ver fulano ali, sei lá, tá endividado, tá triste. Não, a depressão é muito mais além. Olha a tristeza, eu tô endividada, mas bota um dinheirinho na minha mão para ver se eu não me alegro, né? Rapidinho a tristeza, ó. Não é verdade? Mas a depressão não, irmãos. A depressão era uma doença. Se você estiver depressivo, nada vai te alegrar. Pode vir o que vier, mas não vai te alegrar. E vendo, estudando sobre ele, eu vi a gravidade, né? Que ela vai evoluindo, né? Ah, fulano ali tá meio tristinho, tá depressivo, mas ela vai evoluindo, ela vai afetar o humor da pessoa. Aquela pessoa que antes era uma pessoa alegre, brincalhona, né? Ela vai começar a afetar o humor dela, vai dar falta de apetite, ou ela vai ter fome exagerada. Tudo isso vai ser sintomas de depressão, Flávia. Uma pessoa que antes, né, tinha um sono controlado, daqui a pouco a pessoa não dorme mais, que precisa de remédio para dormir. Ou então aquela pessoa que era bem controladinha e daqui a pouco já dorme demais, irmão. Essa doença, como diz minha mãe, é o capiroto. É terrível, gente. E nós precisamos lidar com isso no meio da igreja. Nós precisamos lidar com isso no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no meio da sociedade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai trazer o que? Ela vai trazer ansiedade.
ela vai trazer irritabilidade. Até escrevi porque eu nem sei falar direito, mas ela vai trazer isso para a sua vida. A pessoa que sabia conversar, irmã Fia, daqui a pouco ela não sabe conversar mais. É a pessoa que começa a ser ignorante demais. É uma pessoa que não tem mais esperança, sabe? E tudo isso, irmãos, pode levar o quê? Ao pensamento suicida, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Contra o suicídio. Gente, a depressão, ela é a causa de muito suicídio. No meio dos jovens, no meio dos adultos, sabe? Vânia, mas como é que a gente vai vencer essa doença? No meio da nossa casa, irmãos. Conversando com os nossos filhos, tendo diálogo aberto no meio da igreja, sabe? Conversar com as pessoas, sim. O pastor foi muito feliz nessa palavra que ele trouxe aqui agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, ele está implantando o sistema dele dentro da igreja. E o pessoal está recebendo de todo valor, gente. De todo jeito. Então, assim, a gente vai receber muitas coisas na vida da gente. Muitas pessoas na vida da gente. E a gente vai ter que aprender a conversar, sabe? A aprender, não tô falando abraçar o mundo, me entenda. Mas a gente vai ter que orar, sei lá, orar mais ao Senhor, clamar mais ao Senhor, porque cada dia que passa é a realidade, mais difícil vai ficar. Porque se você... Irmãos, é sério o negócio. Se eu chegar pra Jane aqui agora e bater de frente com uma coisa que ela não gosta, é só um exemplo, tá, Janinha? É bem capaz da Jane abaixar a cabeça e ficar de mal comigo. Então, assim, eu tô falando que a gente, pra vencer a doença, a gente tem que conversar. Mas a gente tem que saber como conversar. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas não querem ser contrariadas, não. Pra você ter um amigo, nossa, muitas pessoas pensam que a amizade é só bater nas costinhas. Nossa, Bianca, linda. Ah, Vânia, assim. Não, Bianca, você tá certa. Não, irmãos. Muitas vezes tratar essa doença não vai ser também só passando mãozinha nas costas. Vai ser conversando. Olha, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas de todas as idades lutam contra a depressão no mundo. Gente, é gente demais. O Isaac falou assim: mãe, mas o mundo é tão grande, 350 milhões não é tanto assim. É muito sim, gente. Misericórdia. No Brasil, são mais de 12 milhões de brasileiros entre crianças. Gente, é horrível. Criança, adolescente. Olha o que o mundo sim, eu imagino que Satanás está fazendo com a humanidade, com os jovens. Ah, você não é aceito pela sociedade. Irmãos, Satanás, ele é astuto, irmãos. Nós precisamos o quê? Nós precisamos, Flávia, vigiar a nossa mente, sabe? A gente precisa se amar, gente, também, para poder vencer essa doença maldita. Amar o quê? Amar também a nossa família, sabe? Quando vinha aqueles pensamentos, sabe? Não, Satanás, sai daqui. A minha pastora Eusânia, lá do Nordeste, ela falava que eram os dardos inflamados do diabo. Então, assim, quando ele ficar lançando coisa na nossa mente, muitas vezes as armas vai ser conversar. Ah, Vânia, mas eu não confio em ti para conversar contigo. Não precisa conversar comigo. Procura alguém que você confia e conversa, irmãos. Não deixa Satanás encher a sua mente. Encher do quê, Vânia? Sabe que você não é capaz. Muitas vezes a depressão vai entrar assim: caramba, o Luiz é tão inteligente e eu não entendo nada que ele entende. Ah, eu sou menos que o Luiz. Não, gente, ninguém é menos que ninguém, não. Sabe, como diz o Mário no louvor que ele canta, você tem um valor e o Espírito Santo habita em você. Não deixe Satanás, irmãos, nos menosprezar. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, como eu já falei, a depressão, ela é uma doença. E sabe uma coisa nesse século que está cada vez mais trazendo a depressão para o meio do povo? O povo de Deus, né? O povo do mundo, sabe? Se é que você me entende. A internet, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente abre a internet ali, aí a gente vê fulano, a gente vê ciclano, a gente vê a vida perfeita dos outros, o marido perfeito, a mulher perfeita. Ai, porque eu não tenho. Ai, porque eu não... Gente, não. Nós somos nós. Nós precisamos de olhar e querer o que é do próximo. O que é nosso, irmãos. E
nós temos que fechar muitas vezes essas janelas, sabe? Eu sem medo de errar, irmãos. Eu vendo, estudando, a internet ela tem sido uma janela, que ela tem sido usada para muitas coisas boas. Sim, lógico, né? Igual o que eu estudei aqui, eu vou estudar onde, irmão? Né? Se eu não tenho cursos para falar para você sobre a depressão, foi lá. Mas a internet também tem feito o quê? Tem ajudado muito as pessoas a se deprimirem. Por quê? Porque se você tá toda pampa, você é o bom. Mas se você não tá, você é o quê? Você é cancelado. Não deixa Satanás te cancelar, não. Porque Jesus ele já pagou um preço muito alto pelas nossas vidas, para nós sermos cancelados por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos cuidar dos nossos jovens, cuidar das nossas crianças, porque como eu já disse, essa doença também afeta a igreja. Sabe, eu estudando ali, irmãos, muitas pessoas quando vê alguém com depressão vai dizer assim: vai orar, Jane, né? Vai orar. Não estou dizendo para a gente não orar. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que nós ainda não estamos no céu, se é que você me entende. Em relação a doenças, em relação a depressão, em relação a tudo isso, Mirelle, nós ainda estamos na terra. Nós ainda estamos na terra. O nosso corpo ainda não foi transformado em glória. Ainda não, gente. Nós ainda somos seres humanos. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essas coisas que têm assolado a vida das pessoas. Nós não podemos esquecer que essas coisas elas têm que ser tratadas aqui na terra. Porque se eu estou na terra, Vânia, mas o que você quer dizer? O que eu quero dizer é que se você se sente depressivo, se você se sente entristecido, se você conversa com alguém, você encontra sinais. Eu vou falar aqui para você sinais de depressão, você vai ver. Gente, muitas vezes a gente precisa do médico. Vânia, mas né, médico, eu sou crente, eu sou assembleiano, eu sou do reteté, eu sou... será que eu não vou ter vergonha de admitir que eu estou depressivo? Não, gente. É uma doença. E como uma doença, ela precisa ser tratada. Sabe? Ela precisa ser tratada. Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, mas ela precisa ser tratada. E aqui o que eu me lembrei quando eu estava estudando aqui, eu vou falar para você. Eu me lembrei que o Google Fotos me mandou uma mensagem, umas fotos de 10 anos atrás. 10 anos atrás, o senhor Adriano, meu maravilhoso, lindão esposo, descobriu que estava com câncer. É uma doença. Irmãos, a gente orou, a gente chorou, foi triste. Nós poderíamos ter ficado só orando, né? Que a gente é crente, mas não foi o que a gente foi fazer. A gente foi procurar um médico. Aí o que veio, Bianca? A quimioterapia, a radioterapia. E veio o que? Veio a cura. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Então a depressão, irmãos, sabe? A angústia, a depressão que não, sabe, que não sara, muitas vezes, irmã Fia, vai ser preciso da ajuda do médico. Qual é o médico, Vânia? O psicólogo, o psiquiatra, não sei. Porque eu não posso chegar em alguém que está depressivo e falar, não, você tem que tomar um remédio para você dormir. Eu não posso, mas eles podem. Sabe, a gente não pode deixar, sabe, ir a fundo não. Quando precisar, a gente tem sim, irmão. A gente tem que procurar o médico. Então aqui no texto de Elias, ele orou pedindo o quê? Pedindo a morte. E o Senhor enviou o anjo, né? Que mandou ele se levantar, se alimentar. Depois ele foi lá e entrou na caverna. Aí o Senhor mesmo falou com ele, né? No texto de Elias, o Senhor mesmo falou com ele. O próprio Deus falou com ele, né? Mas muitas vezes, irmãos, lógico, como eu já falei, pelo amor de Deus, o Senhor, ele pode falar conosco. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente, né, ele pode falar. Mas muitas vezes, pastor, o jeito que Deus vai falar comigo, sabe, em questão dessa doença também, é usando uma pessoa, gente. Sabe, esses dias, ó, o que eu lembrei? Presta atenção, olha pra cá, em nome de Jesus. Eu tava vendo um negócio engraçadinho do filme, esqueci, A Procura da Felicidade. O menininho contou a história pro pai dele, né? Falou que tinha um cara se afogando. E tava se afogando, ai Deus, socorro, socorro, lá no meio do mar, né? Aí foi o barco. Aí o cara falou, morrendo, não me ajuda não, que Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco veio outro barco. Aí não me ajuda não, que Deus vai me salvar.
salvar. Aí o cara morreu e foi pro céu. Aí quando ele chegou lá, Manu, aí ele falou para Deus assim, falou: Senhor, mas eu clamei em alto mar e o Senhor não me salvou. Aí o menininho fala assim, né? Como se fosse Deus: eu mandei 2 barcos, seu bobinho. Desse jeito, irmãos. Então não deixa a oportunidade passar da tua vida, não, né? Muitas vezes você está orando: Senhor, eu estou angustiado, Senhor, eu estou depressivo, Senhor, eu estou desanimado, né? Ai, meu Deus, isso e aquilo. E o Senhor está colocando um amigo do teu lado, sabe? Te explicando, está colocando a série sentimentos, né? Explicando que muitas vezes não vai ser só por mim. Muitas vezes o Senhor vai preparar alguém, nós precisamos estar atentos. O cara se afogou em alto mar, foi para o céu, mas o Senhor falou para ele, falou: mandei ajuda. Irmão, não despreze, não desprezemos a ajuda, Jane, que o Senhor tem mandado para a gente, sabe? Ele deixou os especialistas, né? Ele deixou os especialistas, louvado seja o nome dele. Como a gente perceber se tem alguém depressivo do nosso lado, sabe? Se a gente está conversando com alguém depressivo, se eu tenho assim alguma coisinha que me ajuda a ser depressivo, porque você viu, né? Muitas vezes não é só a tristeza. Muitas vezes não é só a tristeza. Então, como perceber que alguém está depressivo e até mesmo se nós estamos? Glória a Deus. Uma pessoa depressiva fica uma pessoa desmotivada, não consegue se concentrar, não consegue tomar decisões, tem a mente meio perturbada, sabe? Aquela pessoa perturbadona assim. Então por isso nós precisamos vigiar, sabe? Até mesmo o que nós pensamos. Lembra do que eu falei no começo? Né? Vigiar a nossa mente.